Parece que tá fucking stuck do Planeta. Não sei se é melhor deixar só no Wi-Fi ou só no 4G. É com você. Vamos ver. Bom, se tiver problema, a gente toca. Show. Muito boa noite para aqueles que são de boa noite, muito bom dia para aqueles que são de bom dia. Salve a banda de todos vocês. Estamos aqui na 27ª Live Indomável, aquela qual a gente se apropriou da Escola Invictus, que esse nome é registrado dela, e hoje não é no canal dela, então é uma apropriação. Hoje a gente vai falar sobre o que Mas não é indébita. Não é indébita, é consentida. É consentida. Hoje a gente vai tentar bater um papo aqui, como todas as lives que aconteceram no canal do Igor, são um pouco mais descontraídas, para não falar avacalhadas e bagunçadas, porque depois vocês vão ficar bravos comigo, sobre o que é jornalismo esportivo, como se faz jornalismo esportivo, o que é esse negócio. E, em virtude disso, Caio Felipe, por ser o idealizador da Escola Invictus, por ser jornalista, vai se apresentar e depois apresentaremos o nosso bate-convidado. Obrigado, Igor. Boa noite para você, boa noite para o Thiago Braga. Grande prazer estar falando com ele aqui hoje, conhecer pessoalmente, né? Mesmo que à distância aqui, por uma interação mediada, mas é um prazer muito grande. Eu sou Carlos Felipe, eu criei um projeto digital chamado Invictus, Escola de Marketing Esportivo, Thiago, do qual o Igor também faz parte desse projeto. A gente está começando a pedalar nessa jornada aí para construir conteúdo de comunicação e marketing esportivo. Caiu, né? Para os interessados. Hã? Daqui a pouco ele volta, vai explicando. Daqui a pouco ele volta, né? Para as outras pessoas que de repente não saibam também, para gerar conteúdo aí e conhecimento para quem gosta de trabalhar com comunicação esportiva, né, Igor, e com marketing esportivo. Gosto muito de jornalismo esportivo, já disse algumas vezes aqui nessa live. Foi um sonho meu não realizado ter seguido carreira no jornalismo esportivo. Você sabia disso, Igor? Que eu fui radialista esportivo. Fui radialista esportivo em Goiânia. E era o meu sonho, cara, trabalhar num veículo de comunicação, num veículo de jornalismo esportivo. Aí a minha vida tomou outros rumos profissionais. Pena que eu não consegui seguir esse caminho, mas estou muito feliz aqui de estar hoje conversando com o Thiago Braga para aprender um pouquinho dessa jornada minha pessoal que eu não consegui cumprir ainda, pelo menos ainda na minha vida aí. Muito legal. Morra de inveja, Carlos Felipe. Eu fui comentarista no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino desse ano, entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Corinthians. Aqui eu estava na Rádio Trianon, tive o prazer de comentar um jogo na rádio, teve 5 mil acessos no Facebook, na audiência rotativa, eu não sei como foi. E vamos que vamos. Thiago, se apresente, meu jovem. Boa noite, Igor. Prazer falar com você mais uma vez. Boa noite, Carlos. Prazer. Não tenho muito o que me apresentar. Sou um jornalista esportivo. Hoje, uns 10 anos na estrada. Obrigado por esse espaço para a gente poder conversar sobre jornalismo, que é muito importante. A gente está vivendo uma crise. A gente tem aí alguns agentes políticos públicos que estimulam essa desconfiança, essa descredibilidade ao jornalismo para poder capitalizar em cima disso, de qualquer forma, seja financeira, seja capital político. E é sempre bom espaços que possam ser abertos por ti, a importância do jornalismo, como ele é essencial para a sociedade. O sinal do Thiagão não tá muito. Tá oscilando muito, né? Tá caindo. Tá bem ruim, tá caindo, caiu de novo. Mas não tem problema, daqui a pouco o nosso convidado volta, assim que ele se normalizar lá. Mas então, como eu estava falando, eu tive a honra de realizar um sonho meu, que foi ser comentarista esportivo. E foi legal, cara, falar do jogo, falar do futebol. Eu falei sobre tudo, menos sobre o jogo, na verdade, né?
Eu não tenho competência técnica para falar se é melhor jogar no 3-4-3, no 4-3-3. Isso tinha os outros comentaristas para fazer. Eu falei mais sobre quem são os jogadores, contei um pouquinho a história de vida de cada uma. Fui um pouco mais aquele comentarista americano que gosta de contar mais causo do que comentarista brasileiro que gosta de comentar estatística, achando que o americano comenta estatística. A estatística, né, Carlos? Ela tem que ser um... o Carlos é você. O Thiago está falando que vai voltar. Tá. Mas esse é um tema que acho que é bom para a gente perguntar para o Thiago mesmo assim, cara. Muita gente confunde. Você, comentarista esportivo é um jornalista esportivo? Não necessariamente. Né? Qual que é o ramo de atuação do jornalista esportivo? Né? O que é o jornalismo esportivo? Né? Assim, porque ele passa pelo jornalismo, a fonte dele é informação, né? Tem as formas de apuração de notícias, os pressupostos lá, a parte técnica da profissão, que vale para todos os tipos de jornalismo que a gente segmentar, né? Então, muitas vezes as pessoas podem confundir, às vezes o comentarista, como você falou, pode ser um convidado, não necessariamente. Aliás, a maioria dos casos, né, acho que nem são jornalistas esportivos, que são comentaristas esportivos, né? Narradores esportivos, né? Então, mas são comunicadores esportivos, né? O jornalismo é um campo da comunicação, mas ele não é a comunicação, ninguém é dono da comunicação. Então, no esporte, é uma área que muitas outras pessoas que não militam no jornalismo, ou que não são formadas em jornalismo, também atuam demais, né? Então, assim, esse é um ponto interessante para a gente ver com o Thiago, para ele clarear também, ajudar a clarear, assim, na visão dele, né, também, o que é o jornalismo esportivo e o que não é jornalismo esportivo, né? Principalmente para quem não tem mínimo de mais de conhecimento, assim, não milita nessa área e não sabe dessas situações que eu mencionei aqui, que tem muita diferença, né? Eu fui convidado, né? E fiz aquilo que eu fui convidado, para que eu fui convidado? Que é trazer um pouquinho dessa parte do extracampo, né? Explicar a realidade, como um pouquinho da história de vida daquelas jogadoras. E passar a sua visão também. Chegou o Thiago. Ou não chegou o Thiago? Estamos te vendo e te ouvindo. Mas não? Estão me ouvindo? Ouvindo sim, vendo se a imagem está travada. Pronto, agora você está falando e andando. Ih, rapaz. Será? Tô ponto e vírgula. Vai que tá indo. Enfim, eu estava falando sobre a importância do jornalismo. Hoje mesmo a Reuters Institute soltou uma pesquisa falando que aqui no Brasil 38% das pessoas acreditam que os jornalistas são pagos, recebem dinheiro das fontes para publicar certos tipos de matéria. Isso é totalmente descabido na profissão. O jornalista nunca vai receber um dinheiro de uma fonte para fazer nada. Nenhum privilégio de uma fonte. Não pode receber fonte de alguém que esteja fazendo uma conta. Então parece um déficit cognitivo com o intuito de bagunçar mesmo o entendimento das pessoas do que é jornalismo, do que é notícia, do que é opinião. Quanto mais isso ficar confuso na cabeça das pessoas, mais algumas pessoas vão se beneficiar. Bom, vocês não sei se estão ouvindo ou não, mas ao fundo, a torcida do Alviverde de Parque Antártica está aqui na janela da minha sala cantando, soltando rojões, se preparando para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Mas isso não nos impedirá de seguirmos. Avante até 9h20. Eita! Eu não sei se esse eita foi pro Rojão que estava estourando. Rojão. Aqui hoje vai ser complicado, mas a gente tem compromisso com o nosso público, né, Carlos? A gente não vai chegar lá, lógico.
Ô, Igor, posso te contar uma história enquanto o Thiagão entra aí? Sobre essa questão de compromisso? Eu era radialista, né, na época, em Goiânia. Eu fazia parte de um projeto, tem 20 anos, virou até uma disciplina de jornalismo esportivo na Federal. Eu tive a honra de ser um dos iniciadores, um dos participantes dele no início, principalmente. E a gente fazia transmissão em periferia. E eu estava irradiando um jogo e deu um problema, deu um pau no equipamento do meu repórter de campo. E a gente foi bem isso, a gente falou assim, vamos transmitir o jogo. Chama-se Mário Júnior, esse cara. E ele no meio da galera, sabe como é que a gente fazia? Eu consegui enxergar ele, que era um campo de várzea na época, né? A gente fazia jogos profissionais e jogos de várzea. Às vezes 2.000 pessoas ao redor da várzea, com transmissão pela rádio da cidade lá de Goiânia, rádio universitária. E eu simplesmente falava para ele alguma situação, ele não ouvia, mas a gente tinha combinado as perguntas antes, e eu fazia uma dica assim, ó, que era a hora que ele tinha que entrar naquela, e deu super certo. Então, assim, me fez lembrar essa situação de ir até o final, né? Tipo assim, tinha um compromisso com o público, a gente foi até o final. E deu certo, cara, a gente achava que não ia funcionar, e funcionou. Assim, eu falava alguma coisa, ele prestava atenção no que eu falava, entendia, que a gente tinha combinado antes de perguntas, e eu fazia assim, mas ele tinha terminado, esperava um segundo e falava por cima. E assim foi. E foi perfeito. Eu acho que isso, essa adversidade momentânea que estamos passando, serve para aqueles que querem trabalhar com esportes, entendam? Quando eu falo esportes, não é só jornalismo esportivo, mas é jornalismo, é gestão, é direito, é tudo. Que nada é tudo 100% previsível. Sim. Como é que a gente vai prever que a internet do Thiago vai ficar oscilando? É verdade. O Thiago voltou, devidamente assessorado pela mãe da Helena. Vamos ver. Tá voltando. Falando em voltar, aí, Felipe, Carlos. O Felipe tinha um compromisso hoje. Vocês acham que dá pra ir? Pronto, pronto, tá bom. Acho que tá muito estranho. Não, tá bom, filho. Tá bom? Tá bom. Você conseguiu voltar, tá ótimo. Até a próxima vez aí. Tá próximo. Bom, como a internet instável é sua, conta um pouco da rotina de trabalho, de como é que surge uma matéria. Não, mas eu acho que antes tinha um comentário importante, a gente não podia deixar passar do que o Thiago falou, do que eu entendi aí, Igor. O quê? O que ele falou, começou muito bem, que ele comentou um desafio muito grande da profissão de jornalista, se eu entendi bem, né, picotou um pouco, mas a questão da legitimidade frente ao público, pelo que as pessoas entendem que o jornalista faz, né? Algumas pessoas acham que o jornalista leva recursos de entidade financeira, quase um propagandista, né? Não sei, aí a opinião do Thiago, se é um pouco de tudo isso, né? De desconhecimento, de não saber que o jornalismo esportivo é jornalismo, tem as mesmas regras de qualquer tipo de jornalismo, econômico, político, né? A essência do jornalismo em si, né? Se é um pouco de desconhecimento, se é um pouco de má fé, ou se é também um pouco de alguns jornalistas que fizeram isso ou fazem, né? Que são a exceção, né? Acho que esse ponto que o Thiago falou aí, Igor, é fundamental, que envolve a questão ética da profissão de jornalista esportivo e de como as pessoas enxergam a profissão, né? Ele mencionou uma pesquisa que 38% das pessoas entendiam que o jornalista estava ali para passar uma mensagem de torcida ou de divulgação de notícias favoráveis, né, a um clube ou a uma organização esportiva, foi o que eu entendi, né? E isso traz muita confusão nas pessoas. Inclusive, muitas da indústria do esporte, que eu, né, trabalhei muito nessa área de marketing, falava assim, a imprensa só serve para criticar, para falar mal. Eu, como tenho formação em jornalista, eu discordava mesmo. Eu falava, gente, a imprensa não está para fazer propaganda para a gente. A razão do jornalismo esportivo é a notícia. Então a gente tem que lutar para trazer a notícia e saber que faz parte do jogo, a notícia ser negativa, ser positiva, e a gente fazer o nosso papel de passar ao nosso lado, né? No aspecto de assessoria de imprensa. Mas o jornalista não é obrigado a divulgar notícia positiva de ninguém, principalmente se não for verdade, né? Então esse ponto aí, cara, acho que ele começou muito bem. Pena que tá dando problema no equipamento dele, uma parte meio assim, deontológica, né? Quase ética e filosófica da profissão de jornalismo, que muitas pessoas, jornalismo esportivo, que muitas pessoas não entendem, cara. Acham que o cara tá ali para levar um jabá, né? Isso é muito sério. Sim.
O Thiago está me avisando aqui que ele vai tentar logar via outro notebook. Beleza. É isso que acontece, caros telespectadores, quando você tem compromisso. Você troca o equipamento. É como trocar o pneu com o carro em andamento. Quando tem que fazer a cobertura de um evento esportivo, você tem que fazer acontecer, do jeito que for, como for. Eu tive uma outra situação, Igor. Dessa não foi esportiva, não. Por enquanto o Thiago vai levar essa contação de caos, mais um aqui, né? Você que gosta e eu que tô com 2, porque eu formei nisso, então eu me animo muito, assim. Eu adoro Tinha uma caos. matéria... Então, tinha uma matéria para fazer, era relativa ao amianto lá do estado de Goiás, e havia uma reunião que ia ser feita em São Paulo. Eu tô falando no ano de 2000, não tinha internet, era de escada, não tinha muito recurso. Eu me lembro, cara, estudante de jornalismo ainda, que eu queria ouvir essa entrevista de uma autoridade daí de São Paulo, importante, foi até ministra de Estado depois, que sancionou uma lei aí na cidade que ia ter uma repercussão séria lá no estado de Goiás, né? Eu liguei numa rádio, não me lembro o nome da rádio hoje, consegui um contato de sair ligando mesmo. Assim, ó, sou colega seu de profissão, sei que você estava, que eu li a matéria na internet, assim. Vi que você estava nessa reunião, fez uma matéria, você poderia passar sonora da entrevista que você fez com a prefeita da cidade? Público, que é uma sonora. A sonora é a entrevista, quando eu faço entrevista, por exemplo, com o Igor ali, gravo a sua voz e utilizo aquilo na matéria, na cobertura da matéria que eu estou escrevendo, né? Faço o áudio e coloco a sua fala entrevistado na matéria. Ele tinha ido na coletiva de imprensa, que essa autoridade tinha concedido essa entrevista e promulgado uma lei com impacto lá. Ele falou, cara, não tem como eu te mandar isso por e-mail, é muito pesado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você liga seu gravador aqui, no telefone mesmo, e eu tento gravar daqui. Não existia viva voz. Ele falou, cara, isso não vai dar certo. Eu falei, posso tentar pelo menos? Igor, o negócio estava no ar às 7 da noite, Jornal das 6, isso era umas 5h30, eu comecei a negociar, ele passou para mim essa sonora, que era o áudio dessa autoridade, o cara do técnico de som tratou esse som para mim, aumentou ao máximo, e deu certo, cara. Aí o meu professor orientador, né, que é o coordenador do estágio, falou, Carlos, como tu conseguiu a P, né, dessa sonora, cara? O que tu fez? Eu falei, eu fiz isso. Ele, mentira. Ele falou, aí juntou lá a redação lá e falou assim, isso aqui você não aprende em faculdade. Isso aqui é o veneno no sangue do jornalista, o cara vai cafifar a notícia, a informação, do jeito que ele conseguir. Isso aqui hoje que ele não ensina isso na faculdade, é o dia a dia da profissão que faz os caras ter ideias como essa, assim. Não tô me gabando não, sabe, Igor? Mas foi uma situação que eu levei para mim assim, cara, que eu falei, cara, comunicação, a gente aprende muitas coisas na faculdade e tudo mais, mas tudo que for ético que você puder fazer para passar aquilo pro seu ouvinte, cara, pro receptor da informação, você deve fazer, sabe? Então, esse é o segundo caos meu do dia que eu tô contando aqui hoje. Mas esses causos é bom porque a gente não aprende na faculdade de jornalismo. Não mesmo. Apenas a título de informação eu tenho um registro de jornalista, tá? Ah, você só sabia? Acho que agora estabilizou o Thiago, a imagem dele tá bem melhor, né? Será que deu agora? Vocês me escutam? Tá ótimo. Tá ótimo agora, cara. O computador da tua mulher deu. Agora tá fácil. É que eu fui vencido pelo capitalismo. Jamais temos que lutar contra o sistema capitalista opressor. Não podemos nos entregar ao sistema. A gente tem que equalizar o sistema para humanizá-lo, de dentro para fora. Isso. Não podemos nos entregar aos povos capitalistas. Bom, mas enfim, você estava querendo me fazer uma pergunta, né, Carlos? Eu vou pegar aqui, porque foi o seguinte... Foi uma pesquisa que a Reuters Institute, que o Instituto Reuters lançou hoje, e aí eles fizeram isso em 4 países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Índia. Então, a porcentagem das pessoas entrevistadas que acreditam que jornalistas são pagos pelas fontes. Aqui no Brasil, 36%, nos Estados Unidos 34%, na Inglaterra 30% e na Índia 37%. Porcentagem das pessoas que acreditam que os jornalistas muito comumente tentam manipular o público. No Brasil, 43%, nos Estados Unidos 34%, no Reino Unido 30%,
Na Índia, 33%. E porcentagem das pessoas que acham que os jornalistas muito comumente escrevem alguma matéria antes de conhecer realmente todos os fatos. No Brasil, essa porcentagem é de 28%, nos Estados Unidos também, na Inglaterra de 22% e na Índia de 33%. Então, vocês podem ver aí que entre acreditar que é pago pelas fontes e que os jornalistas tentam manipular o público, você tem 43% e 36% dos brasileiros acreditando nessas afirmações. Isso é muito grave. Isso é do jornalismo como um todo, né, Thiago? Não do segmento esportivo, de todo o jornalismo, Sim. né? Isso é gravíssimo, muito grave e muito triste, né? Para a gente ter uma estatística dessa. Não sei se tem uma série histórica, se é a primeira pesquisa que é feita, para saber se está aumentando ou diminuindo isso. Mas isso aí, somado a um mundo hoje onde se proliferam fake news, né, cara? Sim. Transforma totalmente em xeque a profissão do jornalista, né, cara? Como instrumento de legítimo de defesa da sociedade, de informação, né, da sociedade democrática, né? E não só isso, permite que meio que dá um salvo-conduto também para que as pessoas passem a assediar os jornalistas, né? Porque, assim, se a pessoa acredita que você está sempre trabalhando contra ela vai sempre assediar você e vai querer ir para cima, ir para cima, ir para cima. Então, é um período bem difícil para ser jornalista no mundo, mas aqui no Brasil, mais ainda. Sem dúvida. E como é ser jornalista esportivo no Brasil, Thiago? Conta para nós. Ser jornalista é difícil no Brasil, né? Sim, mas esportivo, que os caras levam a paixão num grau de... mas hoje em dia o jornalismo político tá tão... As opiniões estão tão... As opiniões não... Bom, conflito... Tá rolando tanto conflito... não é nem o debate, né? O embate, né? É o embate. É um embate muito grande, então ele é tão grande que ele é chamado de fla-flu eleitoral. Então não é só no jornalismo esportivo, né? É no jornalismo em geral, porque a gente vive uma era de que as pessoas elas não querem ouvir a verdade, elas querem que você fale o que elas querem ouvir. Elas querem que você referende a opinião delas sobre determinado assunto. Então, se você faz uma matéria crítica sobre a Leila Pereira e a Crefisa, falando que o patrocínio do Palmeiras é supervalorizado, invariavelmente você vai ouvir críticas. Eu tenho amigos palmeirenses que eles não gostam das minhas matérias. Eu tenho amigos são paulinos que não gostam e eles me cobram. Mas você só fala de balanço, só fala de dinheiro, só fala de justiça. As pessoas não entendem ainda que é necessário você você revelar tudo isso e que os clubes terem tantos problemas na justiça denota a causa e o efeito de uma péssima gestão. Eles não entendem isso. E eles não entendem que se continuar nessa toada, não vai sair disso. Você não tem... Tudo bem, o Brasil e a Argentina dominam as últimas... Desde 2016, Brasil e Argentina ganham a Libertadores. Os times do Brasil e da Argentina. Mas no cenário mundial... passa-se cada vez mais vergonha no Mundial. E no cenário de Copa do Mundo, idem. O Brasil não passa das quartas de final desde 2002. 2002. Então, você tem que mudar o futebol, você tem que mudar as coisas. Sempre foi feito assim. Não é porque sempre foi feito assim que as coisas precisam continuarem sendo feitas assim. Aqui no Brasil, a cultura mata a estratégia no café da manhã. E, na prática, a teoria é outra. Basicamente é isso. Você inventa tudo.
Teve a época que todo mundo começou a ler aquele livro, A Bola Não Entra Por Acaso. Nossa, vai mudar. Aí o Brasil tomou de 7-1, aí veio o técnico estrangeiro. Sempre, o Brasil vive um eterno dia da marmota de que vai mudar um dia, mas nunca muda. Sempre tem o Flamengo entrando na justiça para buscar os direitos dele. Aí, por exemplo, você faz matéria falando que sobre o pedido do Ministério Público, foi no ano passado que o Ministério Público pediu, não, foi em 2019, que o Ministério Público pediu para que Palmeiras e Flamengo aqui no Allianz não tivesse torcida por conta de possíveis problemas que poderiam haver por conta da torcida e da rivalidade iminente que estava crescendo ali. E aí você coloca no texto que o Palmeiras não era contra, ou que o Palmeiras trabalhou para que o Ministério Público tomasse essa atitude, nem que seja nos bastidores, como a gente sabe que teve. E aí a torcida cai matando. E aí eu tô falando do Palmeiras, mas... A gente sabe por quê. Mas assim... Ó o motivo aqui, ó. A gente sabe. Mas assim, é todo torcedor. Todo torcedor, ele acha que você é contra o clube dele, que o árbitro sempre rouba contra o clube dele. Então, assim, o Brasil, ele vive, parece que uma onda de vitimização, às vezes, de achar que o torcedor tem sempre que é sempre prejudicado, ou então é sempre contra tudo ou contra todos. Então tem a parte do assédio, porque você faz uma matéria falando mal sobre contratações, por exemplo, o São Paulo, que tem erros de gestão diversos, e continua contratando, e aí tem um jogador que vai para a justiça, por exemplo, não foi para a justiça, mas poderia ter ido tranquilamente, né? E você tinha, por exemplo, uma dívida já grande assumida com o Daniel Alves. Você vai contratar Caleri e Gabriel Neves sem resolver a dívida. Óbvio que não é motivo para o Daniel Alves fazer o que ele fez, mas é compreensível que o atleta fique chateado. Que cobre os direitos dele. E que cobre os direitos dele, né? Sim. Entendeu? E aí, se você aponta isso, não, você está trabalhando contra. Eu tenho um amigo São Paulino que fala, e aí, você já está fazendo matéria sobre quanto o salário do Daniel Alves e tal, o São Paulo vai ter que pagar e tal. Cara, o São Paulo está errado nessa questão, independentemente de qualquer coisa. Como lá atrás o Palmeiras já teve muitos erros, como o Corinthians hoje tem muitos erros, só em FGTS devendo 40 milhões, só em dívidas fiscais 180 milhões, dívida total, sem contar a Arena, 960 milhões de reais, e está contratando aí todo mundo, pagando pelo menos o teto do Corinthians aí, que é um teto alto, mais luvas. Do Corinthians, deixa eu falar. Eu tenho um processo contra eles trabalhista por um atleta. Eles vêm no maior... Tá fugindo a palavra, eu não quero faltar com respeito à Constituição. Eles vêm e falam, olha, devemos. A nossa proposta de acordo é pagar o que falta de FGTS e morreu o processo. Devo no nego papo quando puder? Bem, sim, ele já vem na defesa, eles já confessam que não tem depositado FGTS. É complicado, entendeu? E continua gastando dinheiro. Mas assim, é uma estratégia dos clubes brasileiros, assim. Se você pega o balanço, e aí o Igor fala bem disso, até por conta da questão do pai dele ter sido membro do COF, né? Então, você pega o balanço dos clubes, aí tem lá empréstimo para o banco XYZ, empréstimo para o banco ABC, para o banco DCE, para o banco tal. E aí, mas aí o que os clubes fazem? Eles começam a dever impostos porque
dever para o governo é a melhor coisa que tem. Tem sempre um refinanciamento, Anistia. refis, tem anistia, tem ano passado, por conta da pandemia, teve as transações excepcionais que a Procuradoria da Fazenda fez. O Corinthians foi o clube que mais fez transação excepcional, acho que foram mais de 100 milhões, então já largou mais um pouco a dívida. Aí esse ano teve a paralisação do Profut. Então, assim, é muito cômodo fazer futebol no Brasil, assim, às vezes, né? Porque... E aí agora vem a lei do clube empresa, eles querem... Tem alguns clubes já que estão tentando... É um híbrido, eles querem pagar as dívidas com base na lei do clube empresa, mas querem continuar sendo clube associativo. Uhum. Mas isso é uma coisa que eu sempre critiquei, não é o nosso foco da live, mas eu vou criticar de novo. O clube no Brasil, ele quer o melhor de todos os mundos. Ele nunca quer o pior de nada. Ele quer o melhor de ser empresa, recuperação judicial, que é o melhor de ser clube social, não pagar imposto. Ele quer estar sempre o melhor. No Brasil, a gente quer criar um Frankenstein só com o que é de bom. Quer ser igual a igreja, não paga imposto? Mas isso daí eu tenho uma expressão que, assim, o Brasil é o eterno país das capitanias hereditárias. Então, assim, todo mundo quer sempre ter o seu privilégio. O empresário brasileiro, ele quer pegar dinheiro a custo baixo no BNDES, mas usar o dinheiro em vez para baixar o custo do produto para aumentar a produção. Ou então para comprar jatinho, que é pior. Não, cara, o Brasil é o país onde... É um Frankenstein. É um Frankenstein, cara. Eu ia acabar falando outra coisa, mas depois o YouTube me tira do ar. É um Frankenstein. Aqui, e assim, todo mundo usa a legislação em favor próprio. Então, assim, todo mundo acha uma brecha para poder usar a lei. E aí eu estou falando com pessoas que entendem mais disso do que eu. Todo mundo acha uma brecha para usar a lei em seu favor. Farinha pouco, meu perdão primeiro. É esse tipo de coisa. Ninguém está pensando no coletivo. No Brasil, a gente já coloca na lei a brecha que vai nos favorecer. E aí eu acho, Thiago, trazendo um pouquinho para o jornalismo, eu já vou deixar o Carlos falar, que é a função primeira do jornalismo que está cobrindo isso, claro que é apoiado pelos advogados, porque o jornalista também não tem obrigação de saber tudo, né? De apontar quando esse tipo de situação está ocorrendo, que é se fazer um projeto de lei especificamente para alguma coisa, já com brechas para favorecer determinado grupo político e social. Uhum. É isso que eu fico bravo. Às vezes fica tão óbvio o que está sendo feito e tão bravo porque ninguém fala. Mas assim, não tem muita defesa do jornalismo nessa questão, né? Tem coisas que você precisa falar e tem coisas que você precisa falar de qualquer jeito. Mas, primeiro, é um assunto que o brasileiro não gosta porque não se interessa. A gente tem uma baixa interpretação de texto no Brasil, né? O brasileiro lê pouco. Em média, o brasileiro lê 1,5 livro por ano, o argentino lê 12, para a gente falar só de quem está aqui perto. Então, e assim, o torcedor brasileiro, ele quer ser campeão. Ele não entende que ele precisa ser... ele não entende que ele precisa ser, assim... São poucas as pessoas que entendem que o São Paulo hoje precisa segurar, fazer a reformulação, apostar em Cotia para crescer, sanar a dívida e poder ser competitivo daqui a uns 5 anos. São poucas pessoas. São poucas pessoas que entendiam que o Flamengo precisava passar por isso. São poucas pessoas que entendiam que o Corinthians precisa passar por isso. São poucas pessoas que... minha família é toda de Minas Gerais, meus primos, meus tios são todos torcedores do Atlético. Quando eu faço matéria do Atlético, a primeira coisa que eu recebo assim, no WhatsApp é: ei, imprensa do eixo, sempre querendo desestabilizar a gente. Mas são poucas pessoas que entendem que o Atlético não pode viver do jeito que vive
às custas do mecenato de algum grande empresário. Então, assim, a imprensa ela tem um papel importante em revelar. É um assunto que é de difícil digestão por parte do público brasileiro, mas que quando estoura algum escândalo, as pessoas leem pelo simples fato de que o brasileiro adora um escândalo em si. Então, assim, a gente tenta revelar e tentar mostrar o máximo de escândalo possível para que, com o tempo, isso seja uma prática que fique cada vez mais no passado. Mas eu não acredito que eu vá ver uma mudança desse nível, assim, a minha geração vai ver. Talvez a geração da minha filha, mas não sei. Carlos, quer falar? Carlos, você tá tão quietinho. Não, estou aqui ouvindo. Porque o Thiago respondeu, já fez uma resposta numa coisa que eu ia fazer com a forma de pergunta, né? Que a impressão que a gente tem é que também, assim, sempre criticar uma classe política ou dirigentes, mas é preciso também fazer uma ressalva aí com o nosso leitor, né? Com o público, principalmente do jornalismo esportivo. A impressão que dá é o seguinte, cara, não fala mal do meu time, não. Você está atrapalhando, eu quero ser campeão. Eu sei que se ele não pagar imposto, o Estado mesmo vai. Nunca fecha mesmo. O Estado parcela. Eu quero ser campeão esse ano. Deixa eu zoar com meu amigo aqui. Deixa eu trazer aquele atleta. Eu quero ir pro estádio, gritar gol e tudo. Depois a gente vê o que faz com a dívida. Então, assim, me parece que é uma irresponsabilidade também. A gente tem que ser bem claro. A gente acha que o público é santo, né? Mas que a pessoa, culturalmente, o brasileiro, parece que mesmo que não claramente ou implicitamente, mentalmente ali, ele entende, de certa forma, esse jogo social aí. Ele está preocupado com o dele mesmo ali, com o time dele ser campeão, porque é passional, né? Não impacta na visão dele, Gol de mão no dia a dia dele. Gol de mão vale, né? Isso tem um pouquinho da coisa antropológica do brasileiro, né? Do jeitinho brasileiro, dos livros que o Roberto D'Amato escreveu na faculdade, que a gente lia muito, né? De cultura brasileira, de jornalismo brasileiro, né? No primeiro ano de faculdade ali, que fala um pouco desse caráter brasileiro do jeitinho, do homem cordial, né? Do Sérgio Buarque de Holanda lá atrás, que o de cordial não é que é gente boa, né, mas é que usa pelo coração, né, que defende as coisas pelo coração, pelo jeitinho, e não pelas regras sociais e institucionais claras, né? Essa é uma fragilidade grave da nossa sociedade, né, na verdade. Eu vou tomar a palavra, né? Calma, Thiago, deixa eu falar um negócio. Calma, segura. O maior problema do brasileiro é quando ele começa a falar assim, não, você tem que me ajudar. Quantas vezes você já não ouviu assim, não, você tem que me ajudar? Não dá vontade de falar assim, peraí, parceiro, tem que te ajudar, por quê? Por que cargas d'água? Negócio de ser cordial. Por que eu tenho que te ajudar? Me explica. O cara não sabe explicar, ele só quer ver o lado dele, ele não quer ver o resto. Agora pode falar. Não, eu acho que, assim, a gente tem um problema que é a nossa... Para mim, pessoalmente, o problema nasce quando a família real portuguesa desembarca no Brasil. Porque, assim, e se você for no Rio de Janeiro, eu tive que morar lá no Rio de Janeiro durante a Olimpíada, assim, e aí que eu consegui entender mais, assim, os resquícios da família real que permanece até hoje. O funcionalismo público, todo mundo se agarrar aquele seu emprego público ali e tal, né? É uma cidade que tem muito servidor aposentado por conta disso, né? Então, eu acho que a corrupção, o fato do Brasil ter sido dilapidado ali naquela época, tudo isso foi passando ali de geração para geração, quantas vezes a gente já não ouviu que a gente precisava... e aí eu falo, quantas vezes a gente já não ouviu dos nossos pais mesmo, que a gente precisava só pensar na gente e tal, ali... Enfim, eu acho que isso daí é difícil mudar. Talvez isso comece a mudar quando todas as pessoas que participaram, que vivenciaram ou que tiveram um papel ativo no golpe de 64 já não estejam mais aqui, e aí os resquícios
dessa barbárie que foram os 21 anos de ditadura aqui no Brasil, a gente consiga ir mudando o pensamento da sociedade como um todo, mostrando que a gente precisa ser uma sociedade inclusiva, que a gente não pode botar a pessoa para morar em Parelheiros e querer que ela chegue 8 horas da manhã no trabalho, entendeu? E trabalhe das 8 às 8 e depois mais 4 horas para essa pessoa voltar. Tem um pensamento de nação. Entendeu? Tem um pensamento de nação e de sociedade, se enxergar como uma sociedade. Porque se você for hoje no Congresso Nacional, quantas pessoas ali foram em Parelheiros? Quantas pessoas foram no Jardim Helena, lá no extremo da Zona Leste? Quantas pessoas foram na Caatinga, lá no Nordeste ou no Centro-Oeste? Assim, vivenciar aquela miséria ali. Em Lábrea, né? Onde termina a BR, a Transamazônica. Entendeu? Vivenciar aquela situação ali, onde não chega luz, onde não chega água potável. Para você ter água potável, você tem que ir no poço artesiano a 10 quilômetros e voltar com a água na cabeça. Se todos os deputados ou senadores fizessem isso um dia, será que eles deixariam que isso acontecesse ainda no Brasil? Provavelmente não. Mas Brasília está muito descolada da realidade da nação. Muito descolada. E aí não é só Brasília. Quando a gente fala, por exemplo, dos casos de racismo, que a gente tem que falar no esporte, que tem acontecido cada vez mais, porque a gente vive uma era autoritária onde todo mundo acha que expressar o autoritarismo é liberdade de expressão. E existe uma grande diferença entre liberdade de expressão e expressar autoritarismo. Então, se você tem na FIFA, na CBF, no STJD, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Rio, só juízes, magistrados, promotores, procuradores brancos de classe média, como que essas pessoas vão entender que o negro com 2 gramas de maconha não pode ser preso, encarcerado e ficar lá 6 meses à espera de julgamento, enquanto o branco que é preso com um helicóptero de 485 quilos de pasta base de cocaína, só porque é filho de deputado, sai ileso? É interessante a colocação, mas... Tiago, responde a minha pergunta, meu jovem. Como é que nasce uma matéria esportiva? Eu não tinha ouvido. Depende. Qualquer uma matéria qualquer. Uma matéria sobre uma análise... O pessoal vai brigar comigo, vai falar que eu não entreguei o que eu prometi, que era falar de jornalismo. Explica qual é uma matéria. Então, depende... Vamos lá, por exemplo, uma matéria óbvia para amanhã é sobre o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, desde 2016, ao final da Libertadores, foi Atlético Nacional e Independiente Del Valle. E em 2017, o Barcelona de Guayaquil esteve na semifinal contra o Grêmio. De lá para cá, só brasileiros e argentinos estiveram na semifinal da Libertadores, em 2018, 2019 e 2020. E o Barcelona de Guayaquil repete a chegada à semifinal nesse ano de 2021. Essa é uma matéria... Nasce da observação de você saber que em 2017 teve um time equatoriano na semifinal e em 2021 também. Então, você parou ali para observar. Essa nasce assim. Uma matéria de jornalismo investigativo que seja uma denúncia. Ela geralmente nasce porque alguém se sentiu passado para trás e resolveu denunciar. Né? Basicamente é isso. E aí começa a te municiar com algumas coisas. Também tem a questão do jornalista cultivar as fontes. Então, você tem a fonte no clube que pode te passar, olha, o cara está sendo contratado, ou então o cara vai ser dispensado,
E aí é um jeito de fazer jornalismo, tem fonte dentro da polícia, tem fonte dentro do judiciário, e aí as pessoas podem te passar alguma coisa em primeira mão, desde que você tenha uma relação de confiança com essas fontes. Basicamente é isso. Hoje em dia você tem outras formas de jornalismo de busca de matérias, por exemplo, a lei de acesso à informação, que veio para facilitar e, infelizmente, o atual governo federal está tentando vilipendiar a lei de acesso à informação de qualquer maneira. Então, tudo que é informação que possa ter um cunho político, eles estão usando a Constituição para não responder. Mas se você tem... Antigamente, você não tinha esse acesso e hoje você tem. Você pode chegar em qualquer... Aliás, não é só o jornalista, qualquer cidadão pode entrar em contato com a sua autarquia municipal, estadual, federal, e aí pode ser aqui em São Paulo a USP, a Universidade Federal de São Paulo, no Rio de Janeiro a Fiocruz. Você tem vários órgãos que você pode fazer um pedido de acesso à informação, e aí você pede e eles respondem. Recentemente o Google com a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fizeram uma parceria e aí você pode pesquisar alguns documentos, inclusive alguns documentos que já estão nas mãos dos senadores da CPI da Covid, por exemplo. Então você tem, assim, para você ser jornalista, você precisa ser disciplinado, cultivar fontes e ler bastante, porque às vezes você lê uma coisa num jornal e o jornal deu uma matéria, mas você viu ali que pode ter uma coisa que você pode ir além daquela matéria. Seja numa história de uma pessoa, por exemplo, um jogador tem lá fulano de tal voltou de contusão porque ficou parado depois de, quando criança, sofrer um acidente X. E aí você vai atrás de contar como foi esse acidente, como ele era criança. Enfim, são várias maneiras de você buscar histórias para poder preencher a página do jornal ou então a tela do computador, do tablet, do celular hoje em dia. E o jornalista é quase jornalista o tempo inteiro, né, Thiago? Tem que estar super informado, ver tudo, né? O máximo possível de que acontece no mundo do esporte, né? Não descansa, né, cara? Raramente descansa, né? Cara, por exemplo, tem hoje podia ter surgido uma matéria aqui. Dependendo do que a gente falasse, poderia ou não poderia? Poderia. Depende. Claro, a matéria pode surgir de qualquer coisa, né? É aquela coisa, o jornalista tem que tentar mudar o buraco da rua. Se você não quer mudar o buraco da rua, você não vai ser jornalista. Então vai fazer, sei lá, assessoria de imprensa, que é jornalismo, mas é um outro tipo de função. Você tinha falado, eu esqueci, Carlos. Não, que o cara tem que viver, né? O jornalista esportivo. Então, tem que gostar de esporte, tem que gostar. Assim, ele não pode ser jornalista no trabalho de 6, eu te faço 5 horas, trabalho final de semana no sábado, tchau, vou cuidar da minha vida e não está preocupado com o que está acontecendo, né? Ele não tem essa opção, na minha opinião, bom jornalista, né? Não, e outra coisa, você tá no jornalismo, assim, no jornalismo geral, você só tem horário para entrar, né? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, se uma personalidade está hospitalizada, você tem que ficar muito alerta. Mas, por exemplo, sobre pautas e afins, tem um podcast que eu recomendo sobre música popular brasileira que chama Travessia. E aí, num desses travessias, era sobre... Eu acho que era sobre ditadura. E aí foi falado no Travessia que nos anos 70, São Paulo teve uma epidemia de meningite que o governo militar, na época, tentou esconder. E enquanto ele tentou esconder, isso cresceu a ponto de virar um problema nacional.
E aí, assim, eles só citaram que houve um Pan-Americano que deveria ter acontecido em São Paulo e não aconteceu. Eu fui atrás dessa história e virou um especial, o PAN que não aconteceu de 75. Era um PAN que era para acontecer em São Paulo e tal. E aí a epidemia de meningite, mais alguns problemas financeiros, forçaram a ODEPA, na época, que era a Organização de Esportes Pan-Americanos, a cancelar. O Brasil pediu para não ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 75. E aí os jogos foram para o México e, por exemplo, entre outras coisas, foi registrado, então, o recorde mundial do salto triplo do João do Pulo. Ô, Thiago, eu vou fazer fica à vontade. Fala, cara. Eu vou fazer um paralelo com o direito, porque o advogado que quer se destacar, seja no direito desportivo, no direito do trabalho, no direito civil, seja lá em qual direito for, ele também não descansa. Ele também não para. A todo momento pode surgir aquele estalo que vem e te ajuda na hora a resolver uma questão. Às vezes numa conversa, em alguma coisa, porque o pessoal costuma achar que direito é só a gente citar artigos e leis, e não. Bom, infelizmente, a partir dos anos 2000, ficou muito assim quando houve a abertura de vários cursos jurídicos no Brasil, tá? Mas o advogado ele tem que pensar, ele tem que raciocinar um monte de coisa. E eu tomei a palavra indevidamente, para variar. Não, tranquilo. Não sei por que vocês deixam ficar tomando a palavra toda hora, mas tudo bem. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Thiago, que é o seguinte, ele mencionou a questão, a gente debateu a questão cultural do Brasil, né? Essa pesquisa que falou das dificuldades do jornalismo, da incompreensão da sociedade, do momento que a gente supõe que seja isso, né? De proliferação de fake news, das mudanças que a internet trouxe aí, né, do comportamento. E eu queria saber especificamente no jornalismo esportivo, na visão dele, qual que é o impacto da ascensão, da dominância, do entretenimento no esporte, até quando ele prejudica, diminui ou confunde para o público qual que é o papel do jornalismo esportivo, né? Se puder falar da diferença, muitas pessoas não entendem, né? E isso também, os próprios veículos de comunicação, né, fazem questão de misturar muitas coisas assim, né? Você vê alguns noticiários, programas esportivos de grande audiência no Brasil. Eu que sou formado na área, assim, é muito tênue, às vezes, o que é entretenimento, né, o que é uma produção esportiva para gerar lucro para o veículo ali, né, só televisionando e vendendo para marketing, publicidade por detrás, e o que é informação e o que é jornalismo esportivo, né? É mais um desafio, né, para o jornalismo esportivo, né, cara, viver nesse contexto. Aí tem uma expressão em inglês que é o sports entertainment, né, que é, enfim, para o jornalismo, assim, é complicado, porque se a gente já está falando de uma população que não entende, e que nessa pesquisa também tem um tópico que é a população brasileira não entende a diferença entre uma reportagem e uma opinião, e uma coluna. Então, assim, basicamente, vão reduzir ao que isso significa. Você apresenta fatos para uma pessoa, ela apresenta a opinião dela e ela acha que a opinião dela é tão importante quanto um fato. Ou é mais real do que o fato, né? Nós estamos falando de objetividade, dentro do possível, né? Da objetividade jornalística, que não existe, mas é uma meta que você busca, né? Como repórter, né, como jornalista. Então, se você já tem... Se a pessoa já não... Primeiro, ela já parte do princípio de que uma opinião é tão importante quanto um fato ou sobrepõe um fato. E aí você mistura isso ainda mais, aí embaralha ainda mais a cabeça das pessoas. E se você for ver, os programas esportivos hoje, eles são... Não tem reportagem, não tem nada, é só gente falando lá a opinião dele e tal. Aí apresenta alguns números lá, o Palmeiras fez
15 gols de bola parada nos últimos 200 anos luz, em que os jogos foram à noite com chuva. Tá, é importante, mas aí você vai falar sobre, tá bom, e aí agora tem também o comentarista de arbitragem, e aí toma mais esse tempo ainda para falar sobre o comentarista de arbitragem, e aí são todos proselitistas e corporativistas. E o repórter de campo, às vezes entra 1 ou 2 vezes na transmissão, né, Thiago? 2, 3 vezes com informação. Qual é o ganho que você tem para isso? E aí o que a gente vê? Que a transmissão de TV, ela não é uma transmissão jornalística, ela é uma transmissão de um evento. É o que você falou, é um entretenimento. Então assim, a gente precisa repensar algumas coisas para que as pessoas entendam que fato é fato. 2 mais 2 sempre vão ser 4, não vão ser 4,1 nem 3,99. Deixa eu dar a palavra aqui para o nosso amigo Davidson, que eu já tinha chamado na tela. Voltando ao assunto das fontes, como funciona o contato com essas fontes? Eles exigem troca de favores ou cobram em dinheiro? Só uma coisa antes do Thiago falar, eu quero só falar do esporte. Isso na TV, é uma coisa que eu sempre falei. Esporte na TV, para quem vê, ele não é esporte. Ele tem que ser entretenimento. Eu sei que eu sou minoria nisso, mas é uma coisa que eu discuto já há alguns anos. O Carlos viu, eu já discuti isso lá no curso que eu fiz com ele na FIFA. E eu discuto que para quem vê na TV, é entretenimento. Para quem está no estádio, pode ser amor, pode ser paixão. Não que a pessoa que está assistindo o jogo, tipo Palmeiras e Galo, que começa daqui a pouco, até por isso... Não todo mundo que esteja na TV acha que é entretenimento, mas quem acha que é entretenimento sempre vai estar na TV e nunca vai estar no estádio. E a TV tem que ser mais diferente esses dois públicos. Tem uma frase que ficou, assim, ela é até meio batida do CEO do Liverpool ano passado, que foi o futebol não está perdendo espaço para o videogame. O futebol não está perdendo espaço... como que foi? O futebol está perdendo espaço para o Fortnite. Fortnite é um jogo que você baixa de graça e aí você vai comprando as coisas através do aplicativo, enfim. Porque na visão dos grandes gerentes de futebol que estudam isso, a nova geração não vai passar 90 minutos em frente à televisão. Não vai. Muito menos vai ao estádio. Então, do jeito que foi a tentativa da Superliga, não se assustem se não tentarem uma mudança na regra do futebol para diminuir o tempo, para fazer um segundo intervalo, porque o futebol hoje é o único esporte que você tem, que você só tem um período de intervalo. Isso também impacta muito para a transmissão. O tênis não é comercial, o tênis não passa na TV aberta, porque você não sabe se dura uma partida dura 1 hora ou 5. Mesmo assim, eles já fizeram uma mudança muito drástica, que foi... Você só tem 5 sets nos grandes lances. Antigamente você tinha 5 sets em praticamente todos os Masters 1000, por exemplo. Como o vôlei acabou com a vantagem, né, Thiago? O vôlei acabou com a vantagem. E você vê hoje o impacto de você não ter 5 sets em todos os torneios, é que tem muita molecada que está chegando hoje, que chega para disputar contra Djokovic, Federer, Nadal, e não consegue aguentar 5 sets. Porque não está preparado. Só joga em 4 grandes slams no ano, 5 sets. Você não joga mais em outros torneios. Então, assim, tudo é pensando no business, no entretenimento. Tudo vai ser sempre voltado para isso. Se o futebol não deixar, ele é o último esporte que assim, as regras são ditadas por um grupo de... Bando é sacanagem. Um grupo de senhores octogenários, conservadores. Você vê que para o futebol adotar o VAR, né, o rugby já tem isso há quantos anos? O tênis e o vôlei já tem o challenge há quantos anos? A Premier League já tem a tecnologia. A NFL, a Premier League já tem a tecnologia da linha do gol há quantos anos?
o futebol é muito conservador, mas em parte é bom ele ser conservador, porque senão o mercado vai transformar o futebol em um showball. Vai ser, daqui a pouco, vai e volta de substituição. Por exemplo, a questão da pandemia de 5 substituições, dificilmente vão voltar atrás. A Premier League está lutando lá e pela segunda temporada seguida são 3 substituições só. Mas dificilmente vai ser voltada para o mundo inteiro para 3 substituições. Talvez eles fechem após a pandemia, após a Copa do Mundo do Catar, porque até lá a FIFA já confirmou que vai poder ser feitas 5 substituições. Depois da Copa do Mundo do Catar, talvez baixe para 4, mas para 3 é muito difícil. E se você deixar, daqui a pouco aumenta para 7. Ou fica igual o basquete, que é indefinido. Entendeu? Mas, responder a Davidson, você não fica bravo conosco. Então, como funciona o contato com as fontes? Você tem que, basicamente, se você... Hoje em dia é bem mais fácil. Davidson, peraí, foi o único que mandou mensagem. Se o único que manda mensagem eu não respondo, eu fico mal, vamos lá. Enfim, basicamente, hoje em dia é mais fácil, depois do advento da tecnologia, do WhatsApp, é bem mais fácil. Você consegue o contato da pessoa, você manda uma mensagem e aí você tem que convencer a pessoa a te ajudar a passar alguma coisa ou a confirmar alguma coisa. Antigamente você tinha que ligar, para você conseguir o celular era mais difícil. Se você conseguisse o celular, você ligava e aí tinha a chance de a pessoa te atender ou de não te atender. Ou você tinha que insistir, por exemplo, se é uma fonte pública, em ligar na repartição e aí tentar. Exigem trocas de favores. Se o jornalista cede a uma troca de favor, ele não é jornalista. Então, se ele paga alguma coisa, ele também não é jornalista. Então, não tem muito isso. Se fizer, não estou falando que todo jornalista é ilibado e não ganha dinheiro e não... Enfim. Mas se alguém faz, isso vai totalmente contra a ética. E tem um grande jornalista já falecido, que é o Cláudio Abramo, que ele cunhou uma frase que não existe a ética do marceneiro e a ética do jornalista. Existe ética. Entendeu? Perfeita essa frase. Thiago, você não pode receber um presente de uma fonte sua ou uma fonte que você investiga. Entendeu? Porque não é salutar. O Cláudio Abramo tinha uma frase que acho que era dele, né? Que o jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Então, assim, que era coisa da ética, assim, que ele colocava num nível extremo, né? O Cláudio Abramo foi um dos grandes papas aí, né, do jornalismo brasileiro. E eu acho que a questão da fonte é o sigilo também, né, Thiago? Que é muito importante para a questão profissional, né? O sigilo, por lei. Basicamente não. Primeiro de tudo, o sigilo é garantido pela Constituição, né? É um direito constitucional. Tem até um caso recente que uma fonte ligou para mim, me cobrando se eu não ia colocar numa matéria quem seria a minha fonte. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim: não, mas se você não colocar, eu vou colocar quem é a sua fonte. Eu falei: bom, primeiro você tem que invadir o meu computador para saber quem é minha fonte. E se você invadir meu computador, a gente já tem um problema, que é um crime que você está cometendo. Segundo, eu não falo nem para o meu chefe quem é minha fonte. Por que eu vou falar para você quem é minha fonte? A Constituição, o artigo 5º da Constituição, o artigo 5º da Constituição garante o sigilo da fonte. Então eu não tenho por que abrir para você. Se você depois fizer alguma coisa nessa tentativa de retaliação, eu posso buscar o meu direito na justiça contra você. Então, assim, você vai querer ter uma guerra? E aí eu liguei para o advogado dessa pessoa e falei: aqui, você vai querer entrar nessa guerrinha? Porque, assim, se você quiser, você já me fala, a gente vê o que vocês vão querer fazer. Entendeu? Vocês vão querer ameaçar o jornalista?
não acho que é o mais correto, porque, assim, uma coisa eu posso dizer sempre, e isso eu falo bastante com o Igor, não se irrita o jornalista. Se você, se você quer, mesmo que você esteja devendo alguma coisa na justiça, que você, né, que você faça alguma falcatrua e tal, a melhor coisa que você tem a fazer é aparecer, dar as caras, fazer um direito de ter o seu outro lado, respeitar o outro lado, não acossar o jornalista, não assediar o jornalista, porque cada coisa dessa que você fizer, você vai achar, se a pessoa está reagindo assim por conta disso, é porque então deve ter mais coisa. É óbvio que também, se você é muito bem tratado pela fonte, que você está fazendo uma matéria, você vai desconfiar, né? Por exemplo, você tem... quando você... Eu já tive que cobrir um tempo cidades e política, essas coisas, e aí você chega para um prefeito e o prefeito fala assim, faz a pergunta e o prefeito vira e fala, muito boa a sua pergunta. Pô, se você ouviu isso, eu não quero que minha pergunta para o prefeito seja muito boa. Entendeu? Para um jogador que você está contando a história da vida dele e tal, tudo bem você ouvir isso. Para o prefeito que você está cobrando ali a melhoria para a cidade, se você fez uma pergunta que ele fala muito boa sua pergunta, ele quer, no mínimo, ele vai ganhar politicamente, ele vai capitalizar politicamente em cima da resposta que ele vai elaborar em cima da sua pergunta. Você vai servir de escada para ele. Então, é o mínimo que vai te acontecer de ruim a partir do momento que ele fala muito boa a sua pergunta. Então, assim, o jornalismo ele tem que ser crítico sempre. Não adianta você... É aquela coisa que o Milor Fernandes falava. O jornalismo não foi feito... Ele é feito para mostrar as coisas incômodas. O resto é armazém de secos e molhados. Entendeu? Você não pode não mostrar as mazelas da cidade, a desigualdade, você achar que eu ralei muito na minha vida, eu trabalhei na empresa do meu pai, então eu mereço estar aqui. Não, cara, você não merece. Você, entendeu? Se você saísse da onde a gente saiu, assim, talvez você não chegasse onde você chegou. E as pessoas precisam entender isso. O brasileiro, ele precisa entender isso, porque o brasileiro que teve a oportunidade não entende que ele teve a oportunidade, e o brasileiro médio não entende que a outra pessoa teve a oportunidade. Ele acha que ele tem que ralar, e que ele vai conseguir se ele ralar. E que quando ele consegue, ele fala, não, eu consegui só pelos meus méritos próprios e por isso eu não vou ajudar ninguém nunca. E aí a gente vive sempre nesse círculo vicioso. Perfeito. Meninos, são 9h38. A sociedade... Vou falar é o artigo 5º aqui, o inciso 9º, que assegura o direito de acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, assim, o jornalista, ele pode ser colocado no pau de arara, ele não precisa revelar a sua fonte, e aí depois ele vai buscar a sua reparação na justiça sobre os malfeitos que lhe foram feitos. Sim. E a gente vive uma escalada de autoritarismo muito grande no Brasil nos últimos tempos, que as pessoas querem assediar os jornalistas. Eu já fui vítima só esse ano algumas vezes de alguns assédios. Então, é preciso ter em mente que a gente precisa crescer como sociedade, a gente precisa alertar a população que não entende do que acontece e de que por que as pessoas querem mais desinformar do que informar. Bom, como eu estava falando, já são 9h39. Sociedade Esportiva em Palmeiras em campo, eu sem clubismo nenhum. Vou fazer o nosso giro final de rodadas. Vou dar a palavra para o Thiago cantar o bolero, fazer receita de bolo, falar o que ele quiser. Depois eu falo, como é a nossa praxe, Carlos encerra para convidar para a live da semana que vem no canal dele. Thiago, tá contigo a bola, filho. Me vira aí. Não, obrigado
pelo convite, poder bater um papo sobre jornalismo. O jornalismo é a minha paixão, assim, e, além da minha profissão, ele é minha paixão, e as pessoas às vezes confundem, por exemplo, eu tenho um time e todo jornalista esportivo trabalha com esporte porque ele tem um time, mas não é porque eu tenho um time que eu vou só falar bem do meu time. Eu tenho o meu pensamento político, mas não é porque eu tenho o meu pensamento político que eu vou só falar bem das coisas que essa ideologia prega. As pessoas precisam entender e separar isso. A sociedade não pode ser uma sociedade maniqueísta e achar que tudo ou é bem ou é mal, ou é preto ou é branco. Existe aí uma composição no meio que dá para a gente trabalhar. E para falar sobre jornalismo, eu indico 100 quilos de ouro, não sei como aqui, Fernando Moraes. São Tá dando para ver, tá bom. outras histórias de um repórter. Fernando Moraes é um dos melhores repórteres que a gente tem aqui no Brasil. Não que eu precise fazer propaganda do Fernando Moraes, mas é porque eu estava usando esse livro aqui como apoio para colocar o notebook, e aqui são várias reportagens dele sobre tudo, sobre o Brasil. Então, leiam outros grandes repórteres, tipo o Joel Silveira, conhecido como a Víbora, Zé Hamilton Ribeiro, que é um dos maiores, é o repórter do século, perdeu a perna na Guerra do Vietnã. Tá vivo até hoje, né? Globo Rural. E tem muita gente contemporânea também muito boa, né? No UOL, que é onde a gente está hoje, tem muito repórter muito bom mesmo. Não vou citar nenhum deles porque tem muita gente boa, mas não só no UOL. Mas é isso, basicamente as pessoas precisam buscar informação de credibilidade, de confiança. Você pode não gostar das notícias de determinados jornais ou determinados portais, mas é só o jornalismo profissional ou feito de uma maneira profissional, porque hoje em dia a gente não precisa ter só um modelo de jornalismo tradicional. Tem muita gente boa fazendo jornalismo fora dos modelos e das empresas tradicionais, e fazendo um jornalismo muito bom, com caráter, com decência e mostrando os problemas do país. Mas você precisa ter uma fonte confiável e não confiar em tudo que chega para você através de WhatsApp ou de rede social. É preciso checar a informação e joga. Se você está com problema de credibilidade, de achar, quer entender se aquilo lá é verdadeiro ou não, joga a principal frase do texto que você recebeu no Google e vê de onde saiu aquilo ali, de onde partiu, de onde começou. Se você for encontrar sempre as mesmas fontes, sempre o mesmo texto, replicado em vários lugares, liga um sinal de alerta. Talvez seja alguém tentando querer construir, colar uma narrativa para fazer com que o pensamento seja todo voltado para aquela história em específico, para aquele viés específico da história. As pessoas precisam entender isso, da importância do jornalismo, da importância das notícias, da importância de que o Congresso e de que o governo federal e do governo estadual, o governo municipal eles precisam trabalhar para a sociedade, para o povo, eles não precisam trabalhar só para o empresário, para o agronegócio, entendeu? Não é assim, não é um querer ser mais querer inventar a roda aqui ou querer dar só uma coisa da ideologia em si, mas a sociedade brasileira, seja ela o cara que é de direita ou de esquerda, ele precisa cobrar o seu governante. Ele precisa cobrar o seu governante, até se o cara é de direita e ele quer que os impostos sejam otimizados, ele precisa cobrar os governantes dele, que ele elegeu, para que a gente tenha menos impostos. A carga tributária do Brasil é mesmo muito alta. Se esse é um problema que o liberal brasileiro acredita que ele tem que combater, então que ele vá lá cobrar o deputado dele. Mas ninguém quer, eles querem, vota-se por obrigação e, enfim,
A gente está num eterno dia da marmota aí e parece difícil a saída dessa situação, infelizmente. Bom, meus jovens, espero que vocês que tenham nos acompanhado ao vivo tenham gostado. Espero que vocês que estejam nos vendo no futuro, que eu vou parafrasear acho que é um ditado, um caso africano, seja lá o que for. A gente está como aquele que atirou a pedra ontem para acertar o pássaro hoje. A internet nos permite esse tipo de coisa. A gente deixou gravado, vocês vão ver no futuro. Espero que vocês gostem. Espero que tenham entendido como trabalha um jornalista esportivo, como nasce uma matéria, para o bem ou para o mal. Espero ver a todos com saúde na próxima semana. Não existe matéria para o mal, né? Existe matéria. Depende de quem lê. Não, mas aí depende de quem lê, aí já não existe matéria para o mal. Continua não existindo matéria para o mal. Existe a interpretação de quem lê. Falando sobre Fernando Moraes, ele escreveu a biografia do Assis Chateaubriand, que foi o principal homem de mídia até os anos 60 ali, foi embaixador, né? E ele rei do Brasil. E ele tinha um método muito peculiar, vamos dizer assim, para conseguir algumas coisas, tipo anúncios nos diários associados, né? Que era a empresa dele. Depois ele fundou a TV Tupi, né? Enfim, ele chegava nas pessoas, nos empresários e falava: se você não anunciar nos meus jornais, eu vou falar que você está roubando, por exemplo. E vou começar uma série de matérias contra você, falando que você está roubando, e vou acabar com a sua reputação e tal. Era assim. E ele foi o fundador do MASP, para quem não sabe, né? Ele é o idealizador do MASP e, basicamente, as obras que ele conseguiu para fundar e para inaugurar o MASP, ele conseguia roubando dos granfinos em São Paulo. Ele ia nas festas. Ele ia nas festas e falava: nossa, que bonito esse Rembrandt, esse Portinari na sua parede, né? Vou levar para o MASP. Não, mas assim, eu vou levar e depois você pega lá quando você quiser, mas nunca, quando a pessoa ia tentar pegar de volta, não era cedido, e se insistisse, eu vou fazer matéria contra você. Então, assim, essa época existiu, mas hoje não existe mais. Graças a Deus. Assim, não oficialmente, mas não existe matéria para o mal. É isso que eu queria. Eu dei todo esse prólogo para falar que não existe matéria para o mal, né? Existe uma interpretação errada ou desonesta de algumas coisas, né? Hoje em dia existe muita interpretação desonesta. Sim. Eu vou desejar a todos que o Pai Maior os acompanhe até em casa, se vocês estiverem como eu, fora de casa, se estiverem na rua, se estiverem ouvindo nosso programa tipo um podcast, que eu ainda vou transformar essa bagaça num podcast, porque eu adoro podcasts, para vocês poderem só ficar ouvindo. E vou tocar a bola sem a menor elegância, porque eu não sei jogar porra de futebol, o Carlos se virar para encerrar e convidar para a live no canal dele. Vai, Carlos, te consagra. Obrigado, Igor, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Tiago, foi um prazer muito grande. Com a Duno aqui, né, com 100% praticamente das suas ideias aqui, né, do que você disse, gostei muito mesmo de conhecê-lo, né, de tocar esse bate-bola aí de jornalismo esportivo, acho que agregou muito para as pessoas, esclareceu bastante, né. O jornalismo é um instrumento de defesa da sociedade, isso que é importante as pessoas saberem, tá? Talvez é um dos principais instrumentos, ou dos poucos que sobraram ainda da sociedade democrática nesse mundo que a gente vive hoje, e precisa ser valorizado. É claro que pode ser crítico, né? Sociedade, as pessoas podem criticar, sim, o jornalismo, sim, mas conhecendo os mecanismos e com base em fatos, em argumentos, e não em fake news, ou no WhatsApp do seu tiozão do pavê do final de semana que ele te manda, ou no seu gosto e preferência pessoal, né? Mas eu queria deixar isso bem claro, gente. O jornalismo é um instrumento de defesa da sociedade democrática. Então é isso, agradecer muito a presença de todos vocês, convidar para a live na semana que vem, na próxima terça, o tema a gente vai definir ainda, né, Igor? Às 8h30, lá no canal da Invictus Escola de Marketing Esportivo.
Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vamos encerrar, encerrando.